7h30 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. E hoje, neste programa, o jornalista Arnaldo Neto, na bancada. Nós temos o prazer de receber, não é, Arnaldo, o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, por videoconferência, o Aloysio Siqueira, já conosco. E eu trago o seu bom dia, Aloysio. Logo na sequência, o Arnaldo starta aí essa pauta. Mas cumprimento o senhor, a família, agradeço aí a presença já, mesmo que online, né, porque a gente gosta mais daquela, da presença real, de verdade. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar mais uma vez, vereador. Bom dia Arnaldo, bom dia Cláudio Nogueira, bom dia toda a equipe, toda a família Folha da Manhã. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia 14 de julho de 2020, por mais que juntos, porém separados, mas estamos aí, né, para poder esclarecer alguns fatos e conversar com vocês, porque realmente o programa de vocês só traz informações boas e sempre informando a população da região, e vamos trabalhar juntos aí nessa manhã. Vamos lá, Luiz, vamos começar falando sobre o que a gente vinha falando no bloco anterior e que a gente vem falando já há alguns meses, que é essa questão desse enfrentamento à pandemia do coronavírus. Queria que você falasse para a gente um pouquinho como que você, como presidente de um poder, no caso o Poder Legislativo de São João da Barra, tem acompanhado as mobilizações no município para tentar conter aí a propagação do coronavírus. Te lembra que lá no início, a prefeita Carla Machado logo decretou situação de emergência, a Câmara chegou a suspender a atividade por um período. Como que foi todo esse processo e como você tem avaliado o andamento desse enfrentamento de São João da Barra? Olha, Arnaldo, a gente tem avaliado acho que está tendo tudo feito dentro do possível. Como disse o Cláudio no outro bloco aí, é uma coisa nova, né? Muita gente não, praticamente ninguém, nem especialistas, nem as pessoas mais entendidas têm noção do que nós estamos vivendo no momento. É uma coisa que a cada dia foi se aprendendo, várias coisas foram ditas, o pico é em maio, o pico é em junho, o pico é em julho, e até agora não chegou esse pico, né? Hoje tivemos a notícia aqui de primeira mão aqui nos jornais regionais, estaduais, como o Globo, vamos dizer, falando que caíram o número de casos em 79 municípios dos 92 do estado, mas na realidade a gente que acompanha não vê essa queda, mas se eles estão falando é baseado em algum estudo, em algum relatório técnico que eles recebem a cada momento. E a gente vê que aqui a prefeitura tem se esforçado desde o início, a prefeita Carla logo juntou, né, fez aí um conselho, para poder estar reunido, poder estar buscando aí, planejando os atos. Começou com a barreira fiscal, implantou o primeiro hospital de campanha da região, né, com recursos aqui próprios da prefeitura, lógico que buscando apoio, mas principalmente foram recursos próprios da prefeitura. Então a gente vê que os trabalhos estão sendo feitos, mas volto a dizer, é uma coisa nova que a gente não sabe, então vai aprendendo com esse vírus aí que eu chamo de vírus maldito. É até bom a gente colocar, você falou essa matéria do Globo, eu ainda não vi a matéria, mas a gente já vem de uma constante aí de queda, é que as pessoas muitas vezes vão às redes sociais, só sobe o número de casos. É normal, né? Porque você vai somando com relação ao anterior. Então tem que ter um estudo de período para a gente tentar entender. A gente está muito nessa fase de entendimento ainda, né, Luiz? Com certeza, né? Às vezes aqueles gráficos apresentados, até as pessoas ficam meio confusas, né? A gente aqui, por exemplo, foi apresentado o gráfico de São João da Barra com 365 casos, né, confirmados, mas temos aí 283 recuperados. Então tem que analisar bem esses gráficos aí, e eu não sei o gráfico estadual no geral, da onde que foi tirada essa matéria, mas com certeza é um estudo que todos que estão acompanhando, senão não seria colocado aí num jornal de circulação nacional. Certamente. Agora, com relação a São João da Barra, a gente, ontem eu abri aqui falando sobre isso também o programa, com relação à barreira está liberada, né? A barreira está liberada. A barreira está funcionando em 3 pontos, mas a principal barreira é da BR-356, porque tem bares e restaurantes liberados. Esse era o meu raciocínio. Bares e restaurantes liberados, sobretudo no fim de semana. Então, há uma procura muito grande em relação ao litoral de São João da Barra, uma vez que aqui em Campos a bandeira amarela ainda não permite a abertura de locais como esse.
como que você tem acompanhado, sobretudo no fim de semana? Esse fim de semana eu não tive em São João, eu fui no anterior, peguei uma fila razoável, fui no sábado à tarde, mas já fui no sábado no fim da tarde. Agora, nesse fim de semana eu não fui a São João da Barra, mas eu recebi muitos vídeos de muitas filas indo para São João da Barra. Como vocês têm acompanhado isso? Como que isso preocupa também a população, de que as pessoas possam estar saindo de campos com a possibilidade de levar o vírus? Não estamos aqui dizendo que todo mundo que vai para lá está levando o vírus, deixando isso bem claro. Mas existe a possibilidade de mais pessoas circulando em São João da Barra. Como você tem acompanhado essa questão da barreira da BR-356, esse movimento no fim de semana e a preocupação da população? Olha, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, todos os integrantes das barreiras, né? São 3 barreiras no município. Sabemos que a principal é da BR-356, mas temos ali na região de Barcelos, temos na região lá de Cazumbá, no 5º Distrito, também em funcionamento. Então, eu gostaria de parabenizar, é um trabalho árduo, né? São 24 horas no ar ali, tomando conta das entradas do município. E a gente realmente fica preocupado, né, com essa circulação. Isso aí se demonstra em números, Arnaldo. Aqui, por exemplo, no 1º Distrito, que seria a sede do município, é onde nós temos 123 casos. E temos o segundo colocado, que seria Gruçaí, com 74 casos. Então, a gente vê a diferença, mostrando que aonde tem mais circulação de pessoas é onde tem mais disseminação, né, mais contaminação por parte do vírus. Então, é preocupante, a gente vê isso nas redes sociais, vê as pessoas reclamando, mas não culpo de maneira alguma ninguém que trabalha nas barreiras, eles estão fazendo o papel deles. Só que tem pessoas com imóveis aqui, tem pessoas com parentes aqui, tem pessoas que vêm ao município a trabalho, eles têm o direito, né, segundo a Constituição, que ela mesma diz, de ir e vir. Então, tem a barreira, eu já presenciei parado lá na fila, voltando de Campos, o retorno de alguns carros. Uma vez eu fiquei lá 22 minutos parados, aguardando passar na barreira, e vi 5 carros sendo voltados, vamos dizer assim, retornados, por não impedidos de entrar no município. Isso na barreira da BR-356. Então, eu vejo que é um trabalho complicado, às vezes cria até uma animosidade, como tivemos um caso que foi parar na delegacia, de uma pessoa que estava numa moto e tocou o capacete na pessoa que estava trabalhando. Então, a gente vê que cria realmente, os nervos às vezes ficam à flor da pele, porque também não sabemos o motivo dessa pessoa estar ingressando no município e o que de tão urgente ela teria para fazer ao ponto de chegar a tocar o capacete numa pessoa. Então, é uma coisa complicada, mas é necessário nesse momento. Essa questão da barreira, eu estou evitando falar um pouquinho, sabe, Luiz? Poder não ir para causa própria, mas aconteceu um episódio comigo até engraçado. Aí eu fui barrado, e aleguei que, né, meu carro é com placa de lá de casa, de São João, né, de Atafona. Eu falei, olha, o decreto diz que o carro com licenciamento do município pode passar, porque é do município, né? Aí um agente que eu não vou identificar falou assim, mas meu carro é do Espírito Santo, e isso não quer dizer que eu more lá. Eu falei, meu senhor, se você não cumpre a legislação, você não pode, né, querer que eu também não esteja cumprindo, você não pode me julgar pelo seu erro, mas conseguimos resolver e passamos. Existem episódios e episódios, mas assim, mesmo eu acreditando estar com a razão nesse meu caso, parei o carro, conversei, peguei o documento. Tem gente que acaba se estressando. Imagina a pressão que esse pessoal não passa ali, porque para passar não é só o veículo, todo mundo que está no veículo tem que comprovar que é do município, né? Senão seria mais fácil. Eu passaria meu carro para alguém que era de São João da Barra e alguém ia fazendo lotado e passava todo mundo, né? Com certeza. Como também a gente sabe, mas não oficialmente, que até tem pessoas que estão utilizando aí, fazendo até, vamos dizer, falsificação de comprovante de residência. Aquele famoso jeitinho brasileiro, que eu acho que, na verdade, uma pessoa que faz isso está sendo irresponsável. Ela não está tendo cuidado, é como a gente vem comentando sobre a questão do uso da máscara. Se você não quer se proteger, não está ligando para você, imagina você ligando para os outros. Mas você tem que sempre se preocupar com o próximo, mas principalmente com a sua saúde, né? Para poder você estar aqui no planeta, você tem que estar com saúde, tem que estar vivo. Então, às vezes, as pessoas não se preocupam e usam artifícios para poder estar querendo usufruir, né? Fazer o que ele acha que tem que fazer, ou às vezes até para poder dar aquele ar de que sou malandro, eu posso lá, eu consigo burlar.
né? Mas é complicado, é muito complicado. Agora, fora essa questão da barreira, né, outras ações foram adotadas aí no município, agora já com muitas flexibilizações, até mesmo por esse controle que a gente tem colocado aqui da pandemia, mas foram medidas duras, como em todo o país, fechamento de comércio. Quem não fez antes está fazendo agora e sofrendo, que é o caso de Belo Horizonte, né, a gente pode usar aqui como exemplo. Mas, enfim, nós tivemos alguns momentos, e é bom a gente pontuar isso, só abrindo um parênteses rapidinho, que o país é de dimensão continental. Então, uma hora foi aqui, outra hora foi no Amazonas, outra hora foi... O pico, ele vai variando de um lugar para outro, e até mesmo por isso a gente não sabe quando vai ser o pico nacional. Ainda é essa incógnita de quando vai ser estabelecido como pico nacional. Foi São Paulo, um período... Enfim, mas quando foi aqui no Rio, algumas medidas muito duras. Sobretudo, os comerciantes reclamaram muito, Luiz. Como que você que tem uma relação próxima com o comércio também, como que você foi demandado quanto a isso e qual foi a percepção que o comércio teve com relação às medidas que foram adotadas anteriormente e como estão se adaptando a esse novo normal, esses decretos que estão em vigor? Realmente teve, né, uma gritaria muito grande, a gente sabe, como comerciante que já fui por um bom tempo, as boletas vencem todo dia. Então, a gente tem que faturar para poder estar cumprindo os compromissos, né? Além dos compromissos do comércio em si, da empresa em si, os compromissos também pessoais, que é dali que vem o lucro para as pessoas estarem, né, cumprindo suas obrigações. Mas é um momento novo, é o que a gente falou, nunca foi vivido no planeta uma situação dessa. Então, realmente teve uma gritaria muito grande, mas era uma coisa que o município tinha que passar. Foram coisas que foram planejadas, depois você viu gradativamente, semana a semana, a reabertura, a flexibilização, né? Foi lançado até campanhas aí de luto. Isso aí eu não concordei, porque eu acho que luto é pelas 15 óbitos que nós tivemos aqui, no qual eu quero aqui, né, dar os meus sentimentos a todas as famílias sanjoanenses que estão passando por esse momento, porque realmente a pessoa tem que pensar na economia, tem que pensar na parte empresarial, tem que pensar, mas tem que pensar principalmente na saúde, porque se o seu cliente também não tiver saúde, você não vai ter ele ali para poder consumir. E sabemos que foi realmente uma coisa que mexeu muito com os comerciantes, mas isso foi em todo o país. Esses dias eu vi uma declaração do comandante da ordem pública da capital do Mato Grosso do Sul, que é como você falou, o pico ele vai para cada canto. Ele agora está indo muito para o centro-oeste. Se você vê no mapa aí das pesquisas, a região centro-oeste é que está sendo mais atingida. Mato Grosso do Sul está uma pandemia terrível. E ele falou, olha, se você não cumprir as regras do decreto municipal de lá, se você fizer festinhas e for denunciado, você vai preso. Ele falou com todos esses termos numa rede nacional de televisão. Então você mostra, aqui nós não tivemos essa questão tão, né, mas aqueles que não respeitam acabam tendo que ser aí até conduzidos para poder estar mostrando que o decreto existe e que ele tem que ser respeitado. Falar nisso, Luiz, em um momento a prefeita Carla Machado chegou, a prefeita de São João da Barra chegou a falar sobre a questão de multa aí no município, né, para não cumprimento de decretos, inclusive da máscara, que hoje o governo do estado regulamentou assim, essa questão de multa. Mas aí houve um entendimento do legislativo para não se aplicar esse projeto. Como que foi essa construção? E já aproveitando, como que ficou aí o trabalho do legislativo durante esse período de pandemia? Olha, realmente teve esse projeto, ele chegou aí para a Câmara, né, mas houve uma repercussão no município, né, várias vertentes, várias frentes, né, contra e nas redes sociais. Então, em entendimento, em reunião junto com a prefeita, com os vereadores, foi retirado de pauta. Eu, particularmente, Arnaldo, a gente não quer criar projeto nenhum para poder prejudicar ninguém. Agora, eu falei isso claramente, a multa, se fosse criada, ela seria para quem infringe a lei. Eu falei isso, você andar sem cinto de segurança, você é multado. Você andar sem capacete, você é multado. Se você fumar em local que não permite que se fume, você é multado. Então, a multa, caso fosse criada, o que não foi, não seria para ser aplicado aleatoriamente. Ela seria para punir aquele que não cumpre as regras.
Eu sei que falando assim vão dizer, o vereador está defendendo as multas. Eu não estou defendendo, eu estou defendendo é que se cumpra o decreto, como teve lá o seu caso passando na barreira, que você perguntou. Se você não está seguindo a legislação, não é um problema meu, eu estou seguindo. Então, multa, dizem para que ela serve. Ela serve para que as pessoas que não cumprem os decretos, não cumprem a lei, sejam penalizadas. Porque, infelizmente, aqui no Brasil tem aquela máxima, só para quando dói no bolso, né? Então, nós, em reunião, fizemos lá com a prefeita, volto a dizer, não sou contra, não quero criar, porque multa não é taxação, não é imposto, é para quem não cumpre. Mas aí o decreto, a lei foi retirada de pauta, não entrou em pauta e por isso não está sendo assim, não está em vigor aqui no município. E os trabalhos estão sendo assim dentro do possível lá na Câmara, em reuniões ordinárias, totalmente fechada, com poucos funcionários para poder cumprir as necessidades da casa, porque foi também comum acordo. Eu cheguei a comentar com os vereadores, porque a gente sempre está conversando sobre isso internamente, e eles não quiseram fazer na parte na internet, né? Preferiram, olha, vamos ver, na hora que tem uma necessidade, vamos marcar uma reunião, e marcamos. Aí até falaram, né, principalmente pessoas da oposição, querem fazer sessão extraordinária, porque na lei orgânica diz que ganha jeton. Eu vou fechar o meu 8º ano de presidente na Câmara. Nunca paguei jeton a ninguém. Nunca paguei a vereador nenhum jeton, estou aqui falando publicamente, já falei em rádios locais aqui também, nunca paguei. Desafio a qualquer um ir lá. Só explica pra gente o que é jeton, para quem não está acostumado com esse linguajar. O jeton seria assim um adendo, né? Um aumento no salário por uma sessão extraordinária, né? Porque você tem um X de salário para as sessões normais já programadas, vamos dizer assim, são 2 por semana, 8 por mês. Você fazendo extraordinária, estaria recebendo aí como se fosse uma hora extra, vamos falar assim mais popularmente, vamos dizer assim. Mas isso nunca aconteceu. Em 8 anos, que eu vou fechar agora em 31 de dezembro, nunca foi pago o jeton, então, para esse pessoal da oposição, eles podem se acalmar, que o recurso público da Câmara Municipal nunca foi usado nesse sentido. As sessões extraordinárias aconteceram em diversos recessos, nas épocas normais, recessos de julho, recessos de janeiro e fevereiro, tranquilamente, quando era necessitado as sessões para poder estar aprovando projetos, apreciando projetos para o andamento dos trabalhos do município, em momento algum foi pago o jeton aqui na minha legislatura como presidente da Câmara, que, como falei, vai fechar 8 anos. Luiz, você está muito mais em São João do que eu ultimamente, né? Eu tenho ficado muito em Campos aqui desde o início mesmo da pandemia. Eu tenho ido a São João esporadicamente, algumas vezes, inclusive uma até encontrei com você, mas assim, é muito raro. Eu acho que eu fui na Festa da Penha, fui Dia das Mães e fui naquele final de semana que era até aniversário da minha mãe que eu encontrei com você. Encontrei em outra ocasião, né, para dizer que foi aniversário, que foi festa, nada. Encontrei com você no mesmo fim de semana. Mas eu tenho ido muito pouco a São João. Como que está a sua impressão aí do cumprimento das medidas de decreto? A população aceitou, abraçou essa causa, que não é uma causa, é uma realidade, né? Aceitou aí as imposições do governo, começou a usar máscara, se ajustou dentro da medida possível para conter a curva de contágio? Arnaldo, a gente, na grande maioria, tem que agradecer muito a população, né? Grande parte da população acata, cumpre os decretos. É lógico que tem aqueles que reclamam e tem aqueles que não respeitam o decreto. Isso aí até que causa mais indignação naquele que está cumprindo. A gente acompanhando as redes sociais, tanto do Facebook, do WhatsApp, ouve muito e vê muito, lê muito sobre pessoas, mas não estão respeitando, não estão usando máscara, e muitas pessoas também já defendendo a multa. Já tem pessoas falando, tem que multar mesmo. Né? Então, quer dizer, é uma coisa complicada. Como se diz, a política é uma faca de 2 gumes. Você tem que saber a decisão certa para ser tomada para poder não atingir o outro lado. Sempre tem uma repercussão. Então, a gente tem que, na grande maioria, agradecer a população. A grande maioria, está compreendendo. Só que tem aqueles que não compreendem, tem aqueles que a gente vai, às vezes,
conversar e até fala, e ele fala, não, aqui eu estou blindado, minha casa está blindada, não vai chegar nada aqui não, aqui na minha rua eu ando sem máscara mesmo, só uso máscara para ir trabalhar. Então a gente não entende. Dizer que eu não entendo a posição dele, mas a gente tem que ouvir, né? Tem que respeitar aí o direito, lógico que devidamente com a máscara no rosto, né? Porque pesquisa diz ali, a pessoa contaminada com os dois sem máscara, um sem, outro não, alta, né, de ser contaminado. Aí está lá, o que está não contaminado com máscara já fica média. E quando os dois estão de máscara, já é uma contaminação baixa. Então, eu acho que o certo é todo mundo estar de máscara e, principalmente, quem estiver contaminado ficar isolado. Porque não é porque ele também está usando máscara que ele tem o direito de estar aí publicamente, saindo ou fazendo suas atividades. Eu garanto que todos têm família ou amigos para poder estar cumprindo alguma obrigação sua no momento de isolamento. Certo, Luiz, depois tem perguntas do pessoal que está chegando aqui no grupo, na transmissão. Eu vou repassar essas perguntas, a gente só vai concluir esse bloco, como a gente havia pré-estabelecido, com relação às pautas relacionadas à pandemia, e depois a gente vai abrir um pouco mais para outros assuntos, tudo bem? Até para dar uma satisfação a quem está ouvindo a gente, que eu estou vendo os comentários de todo mundo, mas é porque esse primeiro bloco a gente dedica a essa questão da pandemia e nos próximos a gente conversa sobre os assuntos de forma geral. Continuando a falar sobre pandemia, tem um ponto importante em São João da Barra, que é o Porto do Açu, que é um local com uma movimentação muito grande de pessoas, de funcionários, que continua a trabalhar dentro de algumas restrições, mas continua a trabalhar. Queria saber como que você tem acompanhado esse processo relacionado ao Porto. Muitas vezes as pessoas cobram quantas pessoas têm infectadas no Porto. É muito menos dentro do cenário nacional, no meu ponto de vista, dentro do cenário municipal, no meu ponto de vista. Quanto o município tem de casos é mais importante. Existe um acompanhamento, existe uma parceria, como que está essa relação poder público, né, falando em todas as esferas, você é presidente da Câmara, mas você também é aliado da prefeita, como que você tem visto essa parceria entre o poder público e o Porto do Açu nesse momento? Olha, isso aí já vem acontecendo desde antes, né, do início. A própria doutora Arlene, em entrevista aí com vocês, falou que, se eu não me engano, foi em janeiro, né, que ela teve uma reunião com o pessoal do Porto. Eu lembro que eu internamente entrei em contato com ela, com assessores da Secretaria de Saúde, na época que estava começando, né, a conversa sobre a pandemia que não era pandemia, sobre o vírus, vamos dizer assim, e comentei que já estava chegando, através de redes sociais, através de pessoas, a preocupação. E ela logo marcou uma reunião e de lá para cá vem sendo trabalhado. O Porto é acompanhado por medidas internacionais, porque ali é uma área alfandegada, né, e temos também, alfandegada não é uma área internacional, recebe cargas de todo mundo, então tem que estar dentro das condições de estar recebendo essas cargas, também exportando essas cargas. Então o Porto vem sendo acompanhado. Não estou aqui defendendo o Porto, mas é o que a gente vê, é as informações que a gente tem, que eles estão trabalhando dentro das regras, e isso mostra através dos números. Se o Porto está presente aonde? No 5º distrito. O 5º distrito tem 51 casos hoje. Então, a sede do município tem 123. Então, a circulação maior é na sede do município, e é onde está tendo o maior número de casos. Se o Porto fosse uma coisa que fosse tão preocupante, lá também estaria, vamos dizer, de repente, paro a páreo, né, em termos de contaminação. Agora, tem que se tomar todos os cuidados necessários, tem que se fazer. E eu garanto que lá ninguém deixa de usar máscara, porque senão lá dentro não entra. Lá tem as regras, não só para uso de máscara hoje, como para todos os EPIs. Até você que já fez visita lá, você lembra que tem que botar uma bota, um óculos, botar um capacete de obra, né, se prevenir todo. Isso já é uma regulação que eles têm internamente. Então, eu acredito que as medidas estão sendo, e principalmente o acompanhamento aí da Secretaria de Saúde, que vem acompanhando. Parabenizar também a questão da vigilância sanitária nossa, que está sendo muito atuante, né? A Sâmia, se eu não me engano, que ela está fazendo aí um trabalho muito atuante junto a todos, ao comércio, ao porto, a todos os órgãos, para poder estar aí e trabalhando para poder evitar que esse vírus contamine mais pessoas.
E com relação a essa fiscalização que você colocou aí de comércios, essa fiscalização mais presente no dia a dia, muita resistência, Luiz? Muitos casos de problema? Ou as pessoas, até mesmo quem é fiscalizado, está agindo de uma maneira tranquila? Estou perguntando muito de como está, porque é para passar uma visão para quem está aqui em Campos, daí para o meu caso, que sou de lá e sem ir aí em Atafona. Como que está esse cenário? As pessoas estão bem receptivas ou tem muitos casos complicados aí dessa fiscalização? Olha, os comerciantes estão aderindo, né? A gente vê aí a questão de, às vezes, cria-se algumas filas, principalmente na entrada de supermercados, mas aquilo é porque tem um número de pessoas que pode estar lá dentro, então tem ali o álcool gel, tem uma pessoa controlando essa questão aí da entrada, isso a gente vê principalmente na parte da manhã, e em alguns momentos do dia também. Então os comerciantes estão realmente cumprindo aí o seu papel, fazendo, e a fiscalização até agora, grandes problemas. Eu me lembro de um problema que tivemos aqui em Atafona, né, que teve aí um problema maior. Fora esse, eu não soube de mais nenhum aqui no município, mas que também depois foi resolvido. A proprietária hoje trabalha também toda dentro das regras lá. Eu acredito que está sendo bem recebido, porque, afinal de contas, o principal é o respeito à vida, né, Arnaldo? Eu acho que a pessoa também tem que entender que ele também tem família, ele tem a vida dele, ele tem que se cuidar também. Então, as pessoas estão aderindo bem. E os decretos foram importantes, porque com isso mostrou que tem que ser cumpridos e você tem que trabalhar de acordo com o que manda ali o decreto. A gente falou sobre o Porto do Açu, na hora me fugiu aqui a pergunta, mas acabei lembrando aqui agora. Existe uma barreira, a gente colocou aqui as 3 barreiras do município de São João da Barra, e existe uma barreira em parceria com a Prefeitura de Campos, Luiz, aqui no CEPOP, que é exclusivo para os veículos que vão para o Porto do Açu. Eu tive conversando com o Quintanilha aqui há um período, o Felipe Quintanilha, que é secretário aqui em Campos, é do MTT e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Quintanilha falava sobre o quantos carros foram barrados ali e voltaram por suspeitas. Como que você vê essa parceria entre 2 municípios para tentar amenizar esse impacto, porque é um impacto regional? Como que você vê essa parceria e como que isso realmente reflete nesses números que você mesmo colocou? O Açu tem um número até mais baixo do que o outro distrito de São João da Barra. Eu acho muito importante essa parceria, acho muito importante essa questão, principalmente dos caminhões de carga, né, maiores que entram ali, recebem a vistoria, ganham um selo, se eu não me engano, para poder estar passando na barreira que é do município de São João da Barra. Inclusive, eu não estava no momento, mas me relataram que uma carreta bitrem, que é aquela que tem a carreta e tem a outra atrás, né, tradicional Romeu e Julieta, como o pessoal chama, foi barrada e ela teve que manobrar naquele pequeno espaço ali, com toda resistência e braveza do motorista, mas ele teve que mostrar suas habilidades ao volante e teve que manobrar ali e voltar até o CEPOP, fazer lá a vistoria normal, porque realmente isso é importante. Agradecer aí a Prefeitura de Campos pela parceria, é importante. Eu acho que isso deveria ser tomado em todas as regiões, porque o vírus ele não para no limite dos municípios, ele não chega no limite e fala, não, aqui acabou a minha área de atuação, ele vai disseminando. Então eu acho que é muito importante e que deveria ser seguido por todo o estado, por todos os municípios, porque realmente diminuiria aí essa questão da disseminação. Para a gente concluir esse bloco, Luiz, eu queria, se o Nogueira tiver alguma pergunta, é claro, depois ele coloca, mas a minha participação nesse bloco eu concluo com a seguinte pergunta. Como que você tem visto nas diferentes esferas a atuação do poder público com relação a essa pandemia, seja do governo federal, do governo estadual? O municipal a gente já falou bastante aqui, mas sobretudo estadual e federal. Como você tem visto, melhor dizendo, essas divergências de opiniões nesse enfrentamento durante essa pandemia? Olha, por parte do governo estadual, uma tristeza que aconteceu essa questão aí do hospital, que vocês acabaram de comentar aí bastante, porque, querendo ou não, Campos é o polo, né, da região. Por exemplo, o HFM, né, o Ferreira Machado, ele atende a 17 municípios, né, então já mostra que na área da saúde Campos é o polo da região, e era importante a conclusão
Não digo era, porque ainda tem esperança de que se faça. Como disse o Cláudio mais cedo, ninguém diz que esse vírus acabou. Ninguém diz. Na história mesmo, né, que conta da gripe espanhola, teve uma época que ela achou-se que já tinha passado, teve um momento de euforia e ela voltou numa segunda etapa e chegou a números trágicos de 55 milhões de pessoas que foram vitimadas pela... Exatamente, a segunda etapa matou mais do que a primeira. Então, a gripe espanhola, mas isso foi em 1918, nós estamos em 2020, 102 anos mais. Olha, nós temos muito mais tecnologia, nós temos aqui como conversar através do computador, nós temos muito mais condições de desenvolver remédios, mas temos que aprender também com os mais antigos e com a história, e não repetir erros. Então, nós temos que nos cuidar para não ter uma segunda onda, vamos dizer assim. Por parte do governo federal, a gente vê um pouco de ausência, né? Liberou dinheiro, mas a gente vê reclamação dos empresários que o dinheiro não chega na ponta, né? Isso aí eu tenho informações através da televisão e informações de pessoas próximas que buscaram, por exemplo, esse dinheiro para estar ajudando, subsidiando o pagamento, que não é subsídio, né? As empresas têm que pagar depois esse empréstimo, que ele é um empréstimo que tem uma carência e depois é pago, se eu não me engano, em 36 meses, mas tem que ser pago, mas muitos não estão tendo acesso. Então, isso está prejudicando diversas pequenas empresas. Nós temos números aqui que passaram aqui, são 71% de falências, que está atacando principalmente as pequenas empresas, atacando e prejudicando as pequenas empresas, que é a grande empregadora de massa, né? A grande massa trabalha nas pequenas empresas brasileiras. Então, a gente vê, tem um auxílio emergencial, aí tem, vamos dizer assim, as falcatruas, né? Isso aí realmente é um programa dessa amplitude, ou qualquer programa social é muito difícil de controlar, porque no Brasil tem a famosa Lei Gerson, as pessoas querem sempre se dar bem, né? Então burlam para poder, achando que se dão bem. Eu vi reportagem de gente lá, dono de vinícola, gostei da caneca, hein, Cláudio? Dono de vinícola, que se inscreveu e depois falou, não, me inscrevi de brincadeira, mas não recebi. Foi, poxa, brincadeira de mau gosto, né, cara? Para que você vai brincar com uma situação dessa? Então é complicado a gente ver essa situação, e o governo federal também, depois da decisão do STF de jogar a responsabilidade para estados e municípios, se eximiu, né, um pouco, né? E fica essa guerra de bota máscara, tira máscara, remédio é bom, remédio é ruim, e isso, e aquilo. E não. Tudo bem, o STF decidiu, mas aqui, vamos fazer um conselho nacional, vamos nos juntar, vamos trocar ideia, vamos botar a coisa para funcionar. Eu acho que faltou aí um pouco de diálogo, não é também só dizer que o STF decidiu e aí eu só vou passar o recurso, mesmo que ele atrase, mas eu vou passar e está resolvido, não. Eu vejo dessa maneira. E fico triste com o governo do Estado, isso tudo que a gente está enxergando aí, que vocês comentaram muito bem no primeiro bloco aí, porque realmente é muito triste, ainda mais no momento de pandemia, o Estado passar por uma situação aí que espero que seja esclarecido para poder toda a população saber. Perfeito. Ok, Nogueira? Perfeito. Se puder, Arnaldo, são 8h02 já, mas se der, encaixa para o próximo bloco. O presidente vereador Aloysio é muito dinâmico, ele desenvolve o assunto de forma bem abrangente e fica com uma pergunta valendo já com várias respostas, ele é dinâmico nisso. Mas nós falamos muito sobre essa questão da pandemia da sanitária. Eu gostaria que o senhor comentasse, presidente, sobre a pandemia de economia que nós vamos ter daqui a pouco. É uma questão muito grave, muito séria. Nós temos aí previsões de PIB que somam ou que chegam a números negativos. O Brasil, por exemplo, pode chegar a um PIB negativo de quase 10%. Nós já temos um número, o senhor acabou de dizer agora, eu acho que está na manchete do jornal Folha de São Paulo, ou Estadão, são mais de 70% das pequenas empresas que sofrem,
né? Várias pessoas já perderam os seus empregos. Em Campos, por exemplo, não é diferente. São João da Barra também, cada um na sua proporção. E a pergunta, então, é como é que vai ser enfrentado? Como que o senhor pretende enfrentar? Porque São João da Barra tem agora uma força, e eu vi a LDO que o Arnaldo publicava na semana agora passada, para São João da Barra de quase R$500 milhão para o ano que vem, né? Parece que São João da Barra tem a força do Porto, parece não, tem a força do Porto. Já os outros municípios e o estado do Rio em si, e São João da Barra também, que recebe royalties, já começam a declinar aí com uma crise muito grande pela frente. Como que o senhor acha que vai ser e como que o senhor espera poder enfrentar isso a partir de agora, depois dessa pandemia do vírus aí? Olha, realmente a economia, né, tem sofrido muito, os números não negam, e a gente fez lá na audiência da LDO, na audiência pública, porém virtual, né, que foi feita, e eu fiz uma pequena soma lá dos valores recebidos em royalties, e nós tínhamos aí uma média mensal, né, dos últimos 12 meses em torno de 8 milhões e 200, 879, para ser mais exato. E no mês passado recebemos em torno de 3 milhões e 200. Então isso demonstra que caiu bastante e que isso vai prejudicar, né, toda a questão aí de trabalho, de infraestrutura. A outra coisa foi a participação especial, que em novembro veio 0, em fevereiro veio 0 e a última veio R$5 mil. Para quem tinha uma média em torno de 9, né, Arnaldo tem esses números aí, 9 até 10 milhões já chegamos a receber de participação especial. Se você for somar, dá mais de 25 milhões que deixaram de entrar nos cofres públicos. E a gente sabe que o royalties paga muita coisa importante, muitos programas sociais importantes aqui do município. Então, uma nova realidade vai ter que ser vivida. A prefeita vem aí trabalhando com todo fervor, junto com sua equipe, para poder estar mantendo tudo em dia, salários em dias, programas sociais em dias, né? Não tem demissão, graças a Deus. Em outros municípios já ouvimos casos de muitas demissões, principalmente de contratos. Isso é preocupante. E esse número assustador aqui de 71% de empresas pedindo falência. Você vê aí empresas enormes como a Avianca, como a Latam. A Latam foi pedir agora a recuperação lá nos Estados Unidos. A Avianca já pediu falência, né? Você imagina aí como que isso vai atingir, quantas pessoas, né, trabalham nos aviões, quantas pessoas fazem manutenção dos aviões, a gente dando aí um panorama dessa parte de empresas maiores. Então é muito preocupante. A gente tem que... o Porto, tudo bem, é o Porto, mas o Porto está trabalhando na sua plenitude? Não, lugar nenhum está trabalhando na sua plenitude. Então, sem trabalhar na sua plenitude também, a gente vê que o recurso não vai entrar como poderia entrar, né? Agora, temos boas notícias, como a questão já aportou o navio de regazeificação. Isso mostra que a primeira termoelétrica em breve vai estar funcionando, com isso vai estar gerando também dividendos para o município. Agora foi anunciado a questão do transbordo para exportação de barris de petróleo, que já foi feito um contrato com a Petrobras para chegar até 100 milhões de barris. Então também demonstra que é mais, inclusive conversando com pessoas do Porto, diz que aí é um dos que gera mais ISS para o município, esse tipo de serviço. Agora veio o anúncio da Oil, que deve investir 2 bilhões de dólares no Brasil e deve começar com são pequenas refinarias e deve-se começar pelo Porto do Açu. Então, são notícias boas. Tem a questão do L ponto, que eu nem sei como é que está as obras, tem até que passar por lá, mas já estava em início ali as obras e acredito que também vai dar prosseguimento, até pela condição geográfica de São João da Barra, que o custo é bem menor para transporte aí das pessoas que trabalham offshore. Então, eu acho que o futuro é promissor. Agora, não vai ser, Cláudio, naquela rapidez ou daquela maneira que todos esperavam, mas que nós temos
uma luz no fim do túnel e temos que trabalhar da maneira que puder, nós, legisladores, a prefeita quanto o executivo e também outras autoridades, tanto estaduais e federais, para que o porto continue se desenvolvendo, porque ele é de São João da Barra, mas ele é regional, ele é considerado o maior da América Latina. Então nós temos que trabalhar porque vai ser bom para o Brasil inteiro, e São João da Barra principalmente, né? Esse aqui é a nossa vontade, nosso trabalho em cima disso para que isso aconteça. São João da Barra tem a característica também agrícola forte, né? Produtor aí de hortaliças e né, tanta coisa boa que não foi atingido durante essa pandemia. Pelo contrário, né? Continuou produzindo. Torcer para isso tudo. Continua produzindo, com certeza, né? Um abraço aí para os nossos amigos produtores rurais que trabalham aí no dia a dia para poder estar produzindo alimentos. Realmente, agora parece que a coisa está se encaixando mais, mas no início da pandemia nós vimos muito perda de mercadorias, né, porque o comércio não estava funcionando. Você imagina, restaurantes parados, quanto menos de produtos agrícolas são consumidos, né, diariamente, lanchonetes paradas. Então é muito, né, muito. Eu vi no início da pandemia uma reportagem que até fiquei assim surpreso, uma grande envasadora de água de coco lá do Nordeste, dizendo que tinha praticamente parado seus trabalhos, porque o maior consumidor eram as festas. As festas que acontecem, né, que o pessoal promove, tanto festas para jovens, como shows e festas para jovens, como também festas particulares que são consumidoras da água de coco e que são os maiores consumidores. Aí a gente pensa que é aquele famoso coquinho na beira da praia. É importante? É importante. Mas para grande quantidade de consumo são as festas, e todas foram paradas. E são coisas que a gente sabe que vai ser, em último caso, a volta. Festa, cinema, teatro, shows. Isso no Fantástico Domingo já mostrou shows dentro de automóveis, em estádios de futebol. Né? Drive-in, então, é aquele negócio, a criatividade tem que trabalhar aí para poder a pessoa faturar. E também quem está em casa quer uma alternativa para poder estar aí saindo, para poder estar se divertindo, lógico, com todas as precauções e com todo cuidado. Perfeito. Bom, são 8h11. Arnaldo, nós vamos ao intervalo comercial. Então, próximo bloco a gente segue falando com o vereador, presidente da Câmara de Campos, Aloysio Siqueira, tudo bem? 8h11. De São João. Vou tomar um cafezinho e já volto. Perfeito. Vamos lá. A gente entra nesses assuntos que a gente está falando aqui, mais questão do dia a dia, Luiz, querendo ver a questão de fiscalização, dessas coisas, como que está aí a demanda do município, e também algumas pautas importantes, essa questão econômica e do porto, algumas coisas que a gente precisa desdobrar, tá bom, Nogueira? Perfeito. Tá bom. Presidente da Câmara de São João da Barra, Aloysio Siqueira, falando conosco ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, que volta em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de